Fala pessoal, Fabiano Capri, hoje nós estamos aqui com o professor Serginho, vamos conversar um pouquinho sobre criança, participação social de forma geral e falar um pouquinho sobre a fé. Fiquem de olho, valeu! Fala pessoal, Fabiano Capri, hoje nós estamos aqui com o professor Sérgio, vamos conversar um pouquinho sobre participação social de forma geral e falar um pouquinho das crianças que são o nosso futuro. Professor, por favor, fique à vontade, se apresenta, fala um pouquinho de você, quem é o Sérgio. Conta um pouquinho. Muito bem. Olá, pessoal. Meu nome é Sérgio, eu sou coordenador da Pastoral do Ensino Religioso de uma escola aqui de Santos. É uma grande alegria estar com vocês, com o Fabiano também, podendo falar um pouquinho aí dessas coisas tão importantes para a vida social e para a vida política de cada um de nós. Bacana. Sérgio, vamos entrar um pouquinho na participação, você que é educador. Qual a importância das pessoas participarem da sociedade civil organizada, das organizações da sociedade, seja ela um sindicato, uma associação, um conselho de educação? Qual a importância das pessoas participarem dessas organizações? Então, a importância, eu acho que ela é simples, né? A importância é se fazer ouvir, né? Frente às pessoas que governam, as pessoas que detêm o poder no nosso país, na nossa cidade, e a gente participando como conselheiros ou em sindicato, a gente vai poder fazer com que a nossa voz, né, saia e a gente possa transformar uma sociedade tão sacrificada e tão difícil que a gente está vivendo hoje. Bacana. Sérgio, entrando um pouquinho a fundo nesse tema, qual a importância de nós escolhermos os nossos representantes, seja ele um presidente de associação, um presidente de sindicato, presidente da república, qual a importância da nossa escolha? Então, eu falava isso hoje ainda para as crianças, porque a gente está iniciando o processo para o Grêmio Estudantil aqui da escola, porque a gente acredita muito nisso, né? Nessa participação da sociedade, e a gente quer fazer com que as crianças também, jovens, adolescentes, tenham essa vontade de participar. Inclusive, a gente também participa aí do vereador, né? Do jovem vereador, né? Da Câmara Jovem. E hoje, então, a gente falava isso, né? A importância do voto, né? Não votar porque ele é bonitinho, porque ele fala bem, porque, sei lá, né? É importante a gente votar consciente, né? Votar por uma pessoa que nos defenda, uma pessoa que seja a nossa voz no meio, né, de tantas outras vozes, né? E a gente poder depois, votando numa pessoa, a gente pode ir lá cobrar, né? A gente não pode deixar de cobrar as pessoas que a gente coloca lá, vereador, presidente, seja lá o que a gente tiver aí votando no momento. Bacana. Sérgio, vamos para o outro lado. Qual é o impacto de nós não participarmos das escolhas? Se a gente não participar das escolhas, a gente vira boneco, né? A gente vira lá pessoas sem voz, calados, né? E a gente vive numa sociedade que gosta de calar, né? As diferenças, as pessoas. A gente não pode deixar de falar. Então, por isso que é importante a gente votar, né? Ter consciência e da gente escolher o que é melhor. Às vezes, o que a gente acha que é melhor não é no momento, mas depois a gente tem a chance, a nossa sorte é que a gente tem a chance sempre de poder renovar e de poder rever aquilo que a gente acertou, aquilo que a gente errou, e a gente fazer, bom, nesse a gente não vota mais, então vamos para outro caminho. Bacana. Sérgio, vamos entrar um pouquinho numa outra escolha, que é uma escolha eletiva, a escolha do Conselho Tutelar, que é uma situação, né, bem delicada, que, né, para blindar a criança, proteger a criança, onde você apresenta a documentação, faz uma prova escrita, faz uma prova oral, tem agora o teste psicológico, a eleição também, como ela é de menor potencial, junta 3 ou 4 escolas, né? Qual o seu ponto de vista de um cargo tão importante ser uma eleição eletiva, onde a pessoa vota se ela quiser? Então, eu acho assim complicado, né? Porque acho que, não sei como é que eu não acompanho, eu voto sempre, mas eu não sei como é que, eu nunca acompanho assim, como é a quantidade de pessoas que vão votar. E é um cargo muito importante, né?
A gente mesmo aqui na escola, a gente já precisou do Conselho Tutelar para nos ajudar, né, em alguma situação, às vezes alguma família que está com algum problema, ou alguma criança, então a gente precisa do Conselho, né? Acho primordial, né, a pessoa que vai se candidatar seja uma pessoa idônea, né? Uma pessoa, por isso que é importante todo esse processo, eu acho importantíssimo, né? Mas já tem todo esse processo, por que não tornar isso obrigatório, né? Eu acho que seria uma coisa importante da gente pensar, né, como sociedade, transformar essa votação numa forma de ser obrigatório, né, de ter uma obrigatoriedade, e não precisar apenas assim, vai quem quer. Porque se bobear, tem gente que nem sabe como é que é. Ah, é um cabide de emprego, eu já escutei isso muito, né? É um cabide de emprego, as pessoas dizem, não, a pessoa passa por todo esse processo, né? Sim. Então é importante que as pessoas aqui da sociedade, da nossa região, saibam direitinho como que para ser um conselheiro, né? E a pessoa que for conselheiro que assuma, né? De forma certa, de forma certeira, para que possa ajudar tantas crianças aí que precisam. Bacana. Sérgio, entrando, né, na seara da criança efetivamente, qual é a importância na formação da criança ela fazer uma atividade fora de casa? Seja um esporte, né, uma atividade cultural, qual é a importância na formação da criança? Importantíssimo, né? Porque é o viver coletivamente, né? Não é viver só no núcleo familiar. Então, claro que a gente tem que valorizar a família, viver com a família, mas a criança também precisa ir além, né? Conviver com outras crianças, conviver com outros adultos também, se relacionar, né? Tentar encontrar o seu espaço. E onde que eles encontram esse espaço? Nessas atividades, além do colégio, claro, mas também nesses espaços, futebol, natação, judô, né? Na questão do esporte, na questão cultural, um teatro, né? Um violão, enfim, tem vários caminhos, e os pais acho que tem que incentivar o aluno e a criança, né, a ir para fora, né, a poder se socializar com o mundo que a rodeia. Bacana. Sérgio, entrando agora o senhor é um pouquinho mais a fundo. Você é perguntador hoje, hein, cara? Você que é catequista, né, e aí vai pegar um pouquinho da sua experiência. Sim. Qual é a importância da fé na formação da criança? Não precisamos nem entrar muito na qual a religião, mas qual a importância da fé na formação da criança? Nós que estamos aqui bem acompanhados. Com ela, exatamente. Eu acho que é tudo, cara. A fé é tudo. A fé move montanhas, a fé anima as pessoas, a fé protege, a fé dignifica, a fé acolhe, né? Então, todas essas palavras que eu fui falando, a criança precisa, né? Precisa aprender. E aonde que ela vai aprender também? Na igreja, no templo, no centro espírita, enfim, em qualquer religião, né? Eu costumo dizer, e às vezes eu fico muito triste, que às vezes eu escuto um jovem, uma criança falar, eu não tenho religião, né? Aí eu fico pensando assim, como que pode, né, uma pessoa não ter algo em acreditar, né? Aonde que a gente está errando, né? Eu acho que a humanidade seria tão diferente, mas tão diferente, se a gente colocasse na nossa vida a fé em primeiro lugar, né? Seja ela qual for, mas acreditar, né, que a gente aqui não é nada, né? Tem algo superior, tem algo que nos move. O quê, né? Então, que a criança vá em busca disso. Então, por isso que eu sou católico, né? E a gente tem a catequese justamente por isso. Inclusive, falava com os pais esse sábado, nesse final de semana que passou, que a importância da família nesse processo da educação da fé, né? Só existe catequese porque a família faliu, né? A família não olha mais com esse olhar para a fé. Então, ela terceirizou para a igreja. Então, por isso que nós somos catequistas, a gente vai lá, então a gente está querendo o quê? Retornar, né? O retorno da família, né? Então, que a família seja a primeira catequese, o primeiro núcleo de fé, seja ela qual religião for, né? Que seja ali na família, né? Um sinal da cruz, uma bênção, né? Dos mais antigos,
a gente tinha aquela mania de Pedir pedir a bênção do pai, da mãe. Que coisa linda, né? Um pai poder abençoar o seu filho, né? Então eu acho que a fé para mim é tudo, né? Bacana. Sérgio, você que tem aí uma longa experiência aí na área de educação, eu queria que você falasse para nós um pouquinho, fugindo totalmente do tema. Tá, hoje ele está perguntador, meu Deus. O que mais impactou você aí na sua trajetória, aí, na sua caminhada, né, ligada à educação? O que mais me impacta... Nossa, essa pergunta é difícil, eu já estou numa caminhada faz tempo, né? Mas, assim, o que mais me preocupa, né? Inclusive, eu estou fazendo doutorado e tal, o que mais que o meu orientador sempre fala assim, o que te tira o sono, né? O que me tira, o que mais me impacta, o que mais me preocupa é esse distanciamento, né? Que a gente tem no nosso país da questão da educação particular e da educação, agora me fugiu a palavra, pública, da educação pública, né? O quanto que isso mexe com a gente, né? A questão da oportunidade, né? Essa moçadinha agora aí com essa questão do ensino médio, né? Esse ensino médio, esse novo ensino médio. E ele só vem mais para distanciar, né? A juventude que tem uma condição monetária melhor do que aquela, né? Porque uma escola pública não tem todos os recursos que teria que ter, né? E eu penso assim que tem condição, mas os governos não ligam para isso, né? Então, o que mais me impacta é essa divisão e cada vez mais aumentando. Veio a Covid, a gente viu aí a questão da Covid na educação, né? Nós aqui conseguimos, de um jeito ou de outro, manter as aulas, né? Mas muitas escolas não conseguiram. Então, muitas crianças ficaram pelo caminho e estão pelo caminho e agora são fruto, né, da Covid-19, né? Então, que a gente que as escolas públicas, né, vão ter que correr atrás para poder dar uma vida melhor para essas crianças, porque os grandes filhos dessa pandemia a gente vai ter lá na frente uma coisa muito triste. Bacana. Serginho, entrando na reta final do nosso bate-papo, eu queria que você deixasse um recado para quem acompanhou aí, escutou um pouquinho da nossa história, está acompanhando aí a gente. Bom, espero que vocês tenham gostado. São ideias, são sentimentos que isso passa por mim, né? Mas não é um sentimento de desesperança. Vou falar que nem o meu mestre, grande mestre Paulo Freire, né? Esperança do verbo esperançar. Que a gente pode esperar. Olha, o mundo vai melhorar, né? Esperar de braços cruzados. Não, o esperançar é diferente. É uma esperança e fazer. O que nós podemos fazer para transformar, para ter um mundo melhor, para não ter essa divisão, né? Para que os nossos governantes, seja eles do poder público, seja eles do poder privado, possa olhar com um olho caridoso, de compaixão para aqueles que mais precisam. Bacana. Serginho, obrigado por receber a gente aqui. Imagina. Pessoal, vamos ficando todos por aqui. Fiquem todos com Deus. Sempre. Falou.